Nós aqui no programa da Palavra temos feito uma série de meditações sobre a escatologia cristã, tendo por objetivo fazê-lo conhecer melhor sobre o plano divino de salvação. No nosso último encontro, nós dissemos que é parte da fé da igreja, é parte da nossa convicção, a verdade de que o mundo terá um fim. Nós explicamos aqui quase que exaustivamente, dizendo que cremos no fim. Basta dizer que Jesus, lá em Mateus 24:14, proclama: então virá o fim. Nós cremos nesse fim. E nós explicamos e falamos aqui o que esse fim não significa. Ele não é sinônimo do aniquilamento do mundo, da destruição, mas do fim do mal, do fim da morte, de toda ordem de pecado. Por isso, irmãos e irmãs, nós aqui explicamos com base na palavra de Deus que este fim tem a ver com aquilo que nos diz o Apocalipse 22:13. Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. Nós aqui mostramos quase que exaustivamente que fim para nós significa Cristo. Ele é o nosso fim. E mostramos que o fim coincide com 3 eventos, basicamente. Com a segunda vinda de Cristo. Nós já mostramos aqui que as profecias bíblicas nos falam de 2 adventos de Cristo. O primeiro advento diz respeito àquela profecia de Zacarias 9:9, onde o Messias viria montado em um jumentinho, isto é, na humildade, na carne, na kenosis. Enquanto que uma outra profecia nos dá conta da vinda do Messias, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Então, irmãos e irmãs, é possível, ou melhor, é preciso falar de 2 vindas do Senhor. A vinda na carne é o Natal, a vinda na glória nós chamamos de parousia. Então você aprenda essa palavra. Parousia significa, diz respeito à segunda vinda de Cristo, a vinda gloriosa. Depois, o fim é constituído de 3 eventos: a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Então, nós cremos no fim. Está claro que Jesus falou, profetizou sobre o fim. Se nós pegarmos, sobretudo no Evangelho de São Mateus, os últimos sermões de Jesus, todos eles têm como objeto a questão do fim. Se nós pegarmos, por exemplo, Jesus falando sobre os princípios das dores, a parábola da figueira, os dias de Noé, a parábola do mordomo, a parábola das 10 virgens, ou mesmo o evangelho que foi ouvido ontem sobre o juízo final, todas essas falas do Senhor, todas essas pregações do Senhor, têm como conteúdo a verdade do fim. E explicamos que esse fim é Jesus Cristo. O fim é um evento, sim, mas é um evento que tem no seu centro a pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós aqui queremos trazer presente uma outra questão. Quando isso ocorrerá? É possível falar sobre datas no que diz respeito ao fim do mundo? É possível estabelecer essa cronologia? Pois bem, nós iremos dizer algumas palavras sobre esta questão. Veja, na história do cristianismo, na história
da igreja, por diversas vezes, algumas pessoas tentaram estabelecer um quando, que o Senhor virá, que o mundo conhecerá um fim. Isso é claro na fé da igreja, é claro nas escrituras. Mas a questão sobre o quando, não. Vamos perceber que essa curiosidade ela é antiga. Se você pegar em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando nosso Senhor estava para ascender aos céus, qual foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus? Disseram assim: estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram. Veja qual foi a pergunta que foi feita ao Senhor, que foi feita a Jesus. Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza de Israel? Eles perguntaram ao Senhor sobre o quando Jesus, sobre quando seria a sua vinda gloriosa. Essa aqui é a pergunta, que está aqui de certa forma presente, porque a restauração de Israel, o reinado messiânico, essa pergunta diz respeito a essa questão. E a resposta de Jesus foi exatamente assim: não vos compete conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Então, quando se pergunta sobre o quando, a resposta do Senhor é clara: isso não é da sua conta. Não se preocupem com isso. Não deve ser objeto da vossa preocupação. De fato, se nós pegarmos todas as falas de Jesus, quando ele proclama a verdade do fim, vejamos o que é que ele diz sobre o quando. Lá em Mateus 24, 36, diz exatamente assim: daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas apenas o Pai. Então Jesus já deixa claro o fato de que isso não é objeto de revelação. O Senhor não revelou o dia nem a hora. Então essa curiosidade sobre o quando, ela é muito presente nos nossos tempos, sobretudo por causa do influxo pagão. Vejam, em 2009 foi lançado um filme chamado 2012. O enredo daquele filme hollywoodiano girava em torno de um calendário maia que daria conta de que em 2012 ocorreria uma catástrofe global que poderia ser identificada com o fim profetizado pelas escrituras cristãs. E despertou muito essa questão, essa curiosidade sobre o quando do fim. Na história da igreja, eu comecei dizendo isso e vou retomar. Nós tivemos muitos grupos que tentaram estabelecer uma cronologia para o fim esperado. Por exemplo, no século XIX, nos Estados Unidos, teve início um movimento chamado de Millerismo. Recebeu esse nome porque o seu criador foi o pregador batista William Miller. Ele, baseado no estudo de Daniel 8,14, que dizia até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então ele identificou esses números, 2.300 tardes e manhãs, com uma data, tendo como ponto de partida essa citação. Ele fez uma previsão sobre o retorno de Cristo, sobre o fim. E ele começou essas pregações em 1831. E dava conta de que o retorno de Jesus ocorreria em 1843. Veja, existe pelo menos dois grupos que estão muito presentes no nosso dia a dia, que são herdeiros
dessa ideia do milerismo de estabelecer datas para o retorno de Cristo. Quais são esses grupos? Basicamente, os herdeiros desse movimento são os adventistas do sétimo dia. Essa igreja tem como sua origem mais remota o milerismo. Os que fundaram essa igreja vinham desse movimento e eles têm algumas doutrinas que procedem dessa profecia de William Miller, como a ideia do juízo investigativo. Mas o fato é que, obviamente, 1843 chegou e Jesus não voltou. E aí, William Miller refez os cálculos e estabeleceu o retorno de Cristo para o dia 22 de outubro de 1844. E naquele ano, os que aderiram a este movimento chamado milerita, fazendeiros não plantaram, muitos venderam suas propriedades, muitos se vestiram de brancos e naquele dia ficaram nos telhados de suas casas esperando o retorno de Cristo e nada aconteceu. Esse dia é conhecido entre os membros desse movimento como o dia do grande desapontamento. De fato, nada aconteceu. Veja, também um outro herdeiro, alguém que foi influenciado por essas ideias, né, pela pretensão de estabelecer datas para o retorno de Cristo, foi o senhor Charles Taze Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová. Pelo menos esse movimento reclama esse nome como sendo o fundador do movimento. Então, Charles Taze Russell, em 1874, também estabeleceu uma data, o ano de 1914, como a data para o fim, para o retorno de Cristo, o que ele chamou de fim do tempo dos gentios e o início do reino messiânico. O que aconteceu? Muitas coisas aconteceram em 1914, início da Segunda Guerra, mas só não aconteceu o que ele esperava que acontecesse, que era exatamente o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não aconteceu. Outra vez, esse grupo estabeleceu uma data. O Charles Taze Russell morreu logo em seguida, e quem o sucedeu na orientação do movimento, que inicialmente chamava Estudantes da Bíblia, e só por volta da década de 20 passou a se chamar Testemunhas de Jeová, o que eles chamam de juiz Rutherford. Esse senhor, em 1920, fez uma pregação em um ginásio em Nova York, e ele fez a seguinte afirmação: milhões que agora vivem jamais morrerão. E ele previa, ou pelo menos indicava, o ano de 1925 como uma data para o fim, para o retorno de Cristo. 1925 era a data estabelecida por ele. Vejam só a ousadia, eu diria até uma ousadia. Esse senhor construiu uma mansão lá nos Estados Unidos, que ele chamou de Bet Sarim, para os patriarcas que iriam ressuscitar, iriam de Jerusalém para os Estados Unidos, e ele construiu essa mansão, acho que em San Diego, na Califórnia. Só que o ano de 1925 chegou e, obviamente, os patriarcas não ressuscitaram, e o jeito que teve foi ele mesmo morar nessa mansão, né? Porque não ia desperdiçá-la. Eles também marcaram uma nova data, as Testemunhas de Jeová, 1975. Obviamente, nada aconteceu. Olha, irmãos, todo esse movimento que pretendia estabelecer uma data com base em estudo de textos da Escritura, especialmente o texto de Daniel. Então, esses grupos que, com base nisso,
estabeleceram uma data, eles não precisam ter estudado muito, bastariam ter observado o que é que Jesus disse sobre esse tema. E o Senhor repetidamente deixou claro que sim, é verdade, o fim virá, como disse o Senhor em Mateus 24. Então virá o fim, não há dúvidas sobre isso. Agora, sobre o quando, o Senhor claramente esclareceu que esse dia e essa hora ninguém sabe. Repito, em Mateus 24, 36 está dito: daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho encarnado, nem Jesus na carne sabia, é a palavra dele. Em outra passagem, como Mateus 24, 42, o Senhor diz mais uma vez: não sabeis em que dia o Senhor vem. Ou lá em Mateus 24, 44, o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Ou mesmo lá em Mateus 24, 50, o Senhor daquele servo virá num dia imprevisto, numa hora ignorada. A única coisa que nós sabemos sobre aquele dia e aquela hora é que ele não pode ser previsto. Lembremos-nos do que nos diz o evangelista Lucas, lá em 12:39. Aquele dia virá como um ladrão. Isso quer dizer o quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, irmãos, todas as vezes que vocês ouvirem alguém com a pretensão de ser profeta, estabelecendo data, vocês não só desconfiem, tenham a certeza de que é um charlatão. Porque o próprio Jesus nos diz que a única coisa que nós sabemos sobre esse dia é que ele não pode ser conhecido, não pode ser marcado na folhinha do Sagrado Coração de Jesus. A única coisa que sabemos é que ninguém sabe, é que vem numa hora inesperada. Por isso a palavra do Senhor para nós é: fiquemos vigilantes, fiquemos acordados, porque o dia e a hora ninguém sabe. Então, irmãos, o que dizer sobre o quando? A resposta é: este não pode ser estabelecido. Este é ignorado. A única coisa que sabemos é que devemos viver o hoje na expectativa do retorno do Senhor. E não só viver, mas devemos orar. E de fato rezamos em cada missa: vem, Senhor Jesus. Recordemo-nos da aclamação anaminética, quando o sacerdote diz: eis o mistério da fé. Toda a igreja responde: toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Pois bem, é assim que nós devemos viver, esperando a volta do Senhor. Nós devemos estar como as virgens prudentes, com as lâmpadas acesas e com a vasilha de óleo cheia para aguardar o Senhor. Devemos estar acordados, atentos, mas, obviamente, conscientes de que, segundo a Bíblia, a única coisa que sabemos sobre esta data é que ninguém pode estabelecê-la. É que ela é ignorada. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que nós fiquemos firmes nessa expectativa do advento glorioso de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.